queridos, essa noite eu quero tratar de um tema por demais interessante, que vai se estender aí por algumas semanas, se assim Deus quiser. Na verdade, mais para frente nós vamos tratar de um outro tema que é heresias neopentecostais, né? Algumas aberrações que rolam no mundo neopentecostal e nós vamos estar explicando aí a questão dos termos e as práticas, né, que nós discordamos, porque não tem base bíblica, mas hoje e nas próximas semanas estaremos tratando sobre versículos que não estão na Bíblia. Versículos aí entre aspas, tá, queridos? Que as pessoas batem o pé, dizem que está na Bíblia, mas que não está ou não estão na Bíblia. E esses supostos versículos são, na verdade, provérbios, né? Provérbios populares que muitos insistem que estão na Bíblia. Muitos desses ditados, eles nortearam toda a minha infância, né? Isso porque eu não tive, né, o privilégio de ter pais cristãos, mas pelo menos meu pai conhecia muito dos provérbios populares dos antigos, por assim dizer. E alguns dos provérbios que meu pai constantemente repetia era, por exemplo, que eu lembre, tem outros. Ele dizia constantemente: quem se mistura com porco, farelo come. Um outro que ele usava sempre: brincadeira de homem cheira a defunto. Ou seja, esse negócio de ficar brincando, agarramento, homem com homem, dá problema. Um outro que ele dizia muito: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. E etc. E muitos desses ditados populares que muitos insistem que estão na Bíblia, mas não estão, me guardaram de me envolver com muitas coisas erradas, para a glória de Deus. E muitos desses ditados, amados, são tidos como verdades absolutas, e muitos afirmam que estão na Bíblia, mas não estão e não são verdades absolutas. São ditados populares, alguns são meias verdades, outros são totalmente mentirosos, e outros também trazem os ensinamentos. E o primeiro suposto versículo que não está na Bíblia, suposto versículo que não está na Bíblia é: o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não sei se você já ouviu falar, né, dessa frase: o dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, esse versículo não existe na Bíblia. Muitos insistem que já leram, está na Bíblia, batem o pé, juram que leram, porém, ele não está na Bíblia. Agora, o que está na Bíblia é o texto de 1 Timóteo 6,9, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Portanto, é bem diferente dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males e a afirmação bíblica de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso porque o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é mau. O dinheiro pode ser uma bênção quando ele é ganho de maneira lícita, usado de maneira lícita, mas o amor ao dinheiro é uma maldição do diabo. Ter dinheiro não é pecado. Não, queridos. Mas o amor ao dinheiro, diz a palavra, é raiz de todas as espécies de males. Irmãos, o dinheiro, ele é a mola mestra que movimenta o mundo. O dinheiro é o ídolo mais amado e mais venerado do mundo. O dinheiro é o mais poderoso dono de escravos do mundo, com o maior número de seguidores que existe na história. Agora, o problema, é bom enfatizar, não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter, nos possuir, nos dominar. Esse é o grande problema. Até porque o dinheiro resolve problemas, é ou não é? Mas também causa muitos problemas. O dinheiro, já é uma frase cunhada no meio gospel, é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Irmãos, praticamente tudo que fazemos na vida envolve dinheiro. Tudo.
Saímos de manhã para trabalhar para ganhar dinheiro. Se formos passear com a família, temos que gastar dinheiro. Se formos lanchar com a família, temos que gastar dinheiro. Para fazer missões, o dinheiro é necessário. Quando casamos, gastamos muito dinheiro. Para comprar um carro, tem que se ter dinheiro. Para nascer nesse mundo, nossos pais gastaram dinheiro. E quando morrermos, vão gastar dinheiro com o nosso enterro. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Tem até igrejas em que o culto gira em torno do tema dinheiro. Meia hora, 40 minutos falando só sobre dízimo, oferta, contribuição, dê o seu tudo, dê um quarto de todo o seu salário e assim por dinheiro. Assim por diante. Se fala mais em dinheiro do que de Jesus. Se fala mais sobre as riquezas dessa terra do que as riquezas do céu. Agora, vamos ver o contexto do que Paulo disse sobre o amor ao dinheiro, queridos, e tirar algumas lições. Né? Ver o versículo que realmente está. Não que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E vamos ver o contexto do que Paulo disse em 1 Timóteo 6, versículos 7 a 10. Olha o que Paulo disse. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Primeira verdade desse texto: desta vida nada se leva. Queridos, repito, desta vida nada se leva. O versículo 7 aí do capítulo 6, Paulo diz, porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Depois que Jó perdeu todos os seus bens materiais, né, todas as suas juntas de mula, camelo e rebanho, e depois que perdeu também seus 10 filhos, ele declarou lá em Jó 1:21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, cada pessoa que já viveu entrou e saiu do mundo da mesma maneira. Entrou nu e saiu nu. Entrou sem nada e vai levar nada. Eclesiastes 5, versículo 13 a 15, diz: há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem num infortúnio, não deixará nada para o filho que lhe nascer. Como saiu nu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Nada terá, não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Então, quando uma pessoa morre e o espírito deixa o corpo, não pode levar coisa alguma consigo, pois ao vir ao mundo não trouxe coisa alguma. Todos os seus bens ou vão para o governo, ou vão para os seus herdeiros, ou talvez para uma organização filantrópica, ou vai parar numa igreja. Tudo fica aqui. Quando o Dr. John Rockefeller, um dos homens mais ricos do mundo, o primeiro bilionário da história, ele morreu, seu contador foi questionado, perguntaram para ele, e aí, quanto o Dr. Rockefeller deixou? E a resposta do contador foi bem surpreendente. Ele deixou tudo. Não levou nem um centavo. Em vida, o próprio Rockefeller disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só tinha dinheiro. Portanto, amados, é bom sempre nos lembrar que entramos no mundo de mãos vazias e dele nos despediremos de mãos vazias. Não podemos levar para a eternidade a riqueza que acumulamos aqui nessa terra. Isso porque não há caminhão de mudança em enterro, nem gaveta em caixão.
Entramos no mundo nus e sairemos dele cobertos com uma mortalha sem bolsa ou um saco plástico, né? Não sei se você já viu, em hospitais é assim. Segunda verdade, queridos, o contentamento é uma das características do verdadeiro cristão. É contentamento. Não confunda contentamento com acomodamento. Ser acomodado, encostado, preguiçoso. Não, querido, contentamento é diferente. 1 Timóteo 6,8. O apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo o que comer, beber e casa, o resto é bênção. O termo contentamento significa uma suficiência interior que nos mantém em paz apesar das circunstâncias exteriores. Então, todo cristão, ele deve estar contente em ter supridas as suas necessidades básicas da vida. Em Filipenses 4:11, Paulo usa essa mesma palavra, contentamento, dizendo o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o verdadeiro contentamento vem da piedade no coração, não do dinheiro que você tem nas suas mãos, ou que tem na sua conta, ou que está embaixo do colchão, né, como antigamente se fazia, e muitos talvez ainda façam hoje, né, vão guardando, guardando e guardando. A pessoa que depende de bens materiais, queridos, para ter paz e segurança, ela nunca ficará satisfeita, nunca, pois as coisas sempre acabam perdendo seu atrativo, né, a sua motivação. Você já notou, né, que são os ricos e não os pobres que mais procuram os psiquiatras e que se mostram mais propensos, mais tendenciosos ao suicídio? Essa é a verdade. Então, resumindo, o que é contentamento? Contentamento é saber que, se eu não estiver satisfeito com o que eu tenho, nunca irei me satisfazer com o que eu quero. Repito, contentamento é saber que, se eu não estiver satisfeito com o que eu tenho, nunca irei me satisfazer com o que eu quero. E mais, o contentamento não vem quando todos os nossos desejos, todos os nossos caprichos, eles são satisfeitos, são realizados, mas quando restringimos os nossos desejos às coisas que são essenciais. E o essencial, segundo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, é sustento e com o que nos cobrirmos. É o básico. Ele não fala de luxo, fala do essencial. Portanto, amados, o contentamento genuíno não é a autossuficiência, mas a cristossuficiência. É a dependência total do nosso Senhor Jesus. As livrarias cristãs e seculares, elas estão cheias, abarrotadas de livros ensinando as pessoas a como serem ricas, os passos da riqueza, como adquirir riquezas. E, inclusive, livrarias cristãs também enfatizam muito isso nos nossos dias. Mas poucos livros, infelizmente, nos ensinam que a verdadeira riqueza não é quanto dinheiro carregamos no bolso, mas quanta piedade nós temos no coração e quanto contentamento cultivamos na nossa alma. Essa é a questão. Até porque a verdadeira riqueza, queridos, não é a tão sonhada estabilidade financeira, mas a dependência de Deus. A verdadeira riqueza não é ajuntar tesouros na terra, mas nos céus. É por isso que nosso Senhor Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Agora, como ajuntamos tesouros nos céus? Eis a pergunta. Será que é vendendo tudo que temos e dando aos pobres?
assim como Jesus ordenou aquele jovem rico, né? Sinceramente, não creio que seja assim. Aquele jovem rico, ele amava o dinheiro e Jesus sabia disso. Então, ajuntar tesouros no céu significa usar tudo o que temos como mordomos das riquezas de Deus. Queridos, podemos ter muitas coisas. O problema é ser possuído pelas coisas que temos. Deus deve ser o proprietário de tudo e nós, simples mordomos. Fora da vontade de Deus, os bens não passam de coisas. Quando, porém, nos sujeitamos à sua vontade e usamos o que ele nos dá para lhes servir, essas coisas, sim, esses bens, tornam-se tesouros e passamos a investir na eternidade. O que fazemos na terra, queridos, é registrado nos céus. Deus cuida do livro caixa e paga com juros. Ele não fica devendo nada a ninguém. Agora, é triste ver pessoas acumulando tesouros nos últimos dias, em vez de juntar tesouros nos céus. A Bíblia, ela não desestimula a prática de poupar e nem mesmo de investir. Isso não é pecado, de poupar, guardar, mas condena o acúmulo de riquezas. Portanto, é uma grande tragédia uma pessoa juntar tesouros para os últimos dias e não juntar tesouros no céu. É uma grande tragédia a pessoa confiar na provisão e não no provedor. Isso é um pecado. Quem assim age, vive como se nossa pátria fosse aqui na terra e não no céu. Em Lucas 12, versículo 15 a 31, o Senhor Jesus nos ordenou ou nos alertou dizendo o seguinte, e é muito sério o que ele disse. Ele disse assim, ó, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Aí Jesus foi e contou uma parábola. Então, lhes propôs uma parábola dizendo, o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo, que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse, vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Queridos, até aqui estaria tudo bom. Até aqui era lícito aumentar, guardar, se fosse para abençoar outras vidas. Só que o problema é ele ter dito, ó, então direi a mim mesmo, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim, concluiu Jesus, é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Foi aí que Jesus disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos que não semeiam nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora à duração da sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios. Não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. E Mateus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
ou estas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, não precisamos de muito muito dinheiro na conta para ser feliz, o aqui e o agora. Podemos viver com muito pouco, essa é a grande verdade. As pessoas mais felizes são aquelas que voltam para casa à tarde cheirando mal, cheirando com cheiro de graxa, sujo. São as mais felizes. Até porque um prato de hortaliça é melhor do que um banquete onde há contenda, diz Provérbios. A palavra diz também em Provérbios 15:16 que é melhor o pouco, havendo o temor de Deus, o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, onde há inveja, onde há ódio, onde há um querendo matar o outro, filho querendo matar o pai para poder ficar com a herança. Triste isso, queridos. Portanto, confiar na instabilidade da riqueza é pura loucura. Pura loucura. Há um mês atrás aconteceu um terrível incêndio no Havaí. Eu vi essa entrevista umas 4 vezes já, eu fiquei chocado. A cidade de Lahaina, ela foi a mais atingida. Amados, em poucas horas, toda uma ilha foi devastada por um terrível incêndio seguido por um furacão. Milhares de pessoas perderam tudo da noite para o dia. Milhares perderam a vida. Existem muitos desaparecidos, pessoas que foram incineradas, desapareceram, não sobrou nada. Um rapaz disse que só conseguiu salvar seu cachorro e sua mochila com documentos. Um outro disse que perdeu seu restaurante e tinha 40 funcionários e ficava na esquina mais movimentada da cidade. Tudo virou cinzas da noite para o dia. Portanto, queridos, o dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim. Isso porque quem ama o dinheiro é capaz de tudo para consegui-lo. Quem ama o dinheiro é capaz de roubar, traficar, mentir, prostituir e até matar para adquiri-lo. Então, ser rico não é pecado, mas enriquecer-se às custas do outro é grande transgressão. A riqueza em si, temos que ter isso em mente, não é demoníaca em si. E tampouco a pobreza é uma virtude. Os bens materiais são, pode-se dizer, amorais. Ou seja, a moralidade ou a imoralidade de qualquer bem é um valor humano. Não vem da coisa em si, mas da nossa relação para com essa coisa. Sendo assim, queridos, a Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado, e de honrar a Deus, e de ajudar o pobre, e de não viver para si. Salmo 112, versículo 1 a 3 diz o seguinte: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Provérbios 10, 4 diz que o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos dirigentes enriquece. Abraão, Isaac, Davi, Jó foram homens ricos e também piedosos. Boaz era rico, mas piedoso. Existem bastante pessoas ricas hoje em dia que contribuem, queridos, com verdadeiras fortunas em obras missionárias, enviam milhões e mantêm missionários em todas as partes do mundo. Pessoas que, apesar de terem muito dinheiro, não amam o dinheiro. Portanto, o que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Amados, não tem como negar que o amor ao dinheiro é um forte concorrente para com Deus. É um concorrente de peso, em certo sentido. Em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus disse o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou a pessoa ama a Deus e usa o dinheiro, ou ama o dinheiro e usa a Deus para adquirir o dinheiro. E é o que nós temos visto hoje, em muitas igrejas, infelizmente. Pessoas usando Deus para adquirirem verdadeiras fortunas. Eu ouvi de uma igreja, né, de um ministério que por dia arrecadava por culto, ou melhor dizendo, por mês, 6 milhões de reais em cada igreja. E essa pessoa tinha 6 igrejas. Olha que coisa de doido. Lembram do jovem rico? Esse jovem rico, apesar de ter sido amado e ter sido convidado pelo próprio Senhor Jesus para ser seu discípulo, ele amou mais o dinheiro do que a sua alma e provavelmente se perdeu. O que falar de Judas Iscariotes? Apesar de ter sido um discípulo, um apóstolo de Jesus, um tesoureiro do grupo apostólico, ele amou o dinheiro, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não se arrependeu dos seus pecados e se perdeu. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com lucro. Isso também é ilusão. Eu li certa feita numa revista até onde vai a luxúria ou a ostentação de um ser humano. Um sultão bilionário comprou, num só dia, 16 Cadillacs, um para cada esposa. Ou seja, 19. Ele tinha 19 esposas. Adquiriu também 2 Porsches, 6 Mercedes e uma lancha avaliada em 40 milhões de dólares. Como se não bastasse, comprou também um caminhão para rebocar seu barquinho, a sua lanchinha de estimação. E as compras não pararam por aí. Comprou 16 geladeiras e ainda 47 mil dólares em roupas para suas esposas. Luxo é pouco para esse cidadão. Alguém pode até argumentar, mas e se a riqueza desse homem foi adquirida ou conquistada com o suor do seu rosto, com o seu trabalho? Ele não pode fazer o que quer com o seu dinheiro? Amados, mesmo que as riquezas tenham sido adquiridas honestamente e dentro da vontade de Deus, não se deve desperdiçá-las em um estilo de vida egoísta, ostentoso. Não é pecado, queridos, desfrutar um certo conforto com aquilo que Deus nos dá. Agora, viver de modo extravagante é uma deformação de caráter. Quando combinamos caráter com dinheiro, muitas coisas boas podem vir em consequência, mas atente para isso. A combinação de egoísmo com riqueza resulta em pecado e mais pecado e mais pecado. Concluindo, é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos o que o dinheiro não pode comprar. Porque muitas coisas o dinheiro compra, outras o dinheiro não compra. O dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida. Tenha isso em mente. Repito, o dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida. Por exemplo, o dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar uma família. Pode comprar uma aliança de ouro, a mais cara, mas não compra um casamento feliz. Com dinheiro, você pode comprar bajuladores, puxa-sacos, por assim dizer, uma expressão bem popular, mas não compra amigos verdadeiros. Com dinheiro, você pode comprar diversões, mas não alegria verdadeira. Com dinheiro, podemos comprar os melhores alimentos, mas não podemos comprar apetite para desfrutar desses alimentos. Existem milionários que não podem desfrutar de uma simples feijoada, não podem comer. O dinheiro pode comprar, queridos, uma cama bem confortável, mas não compra um sono tranquilo. Daquele trabalhador, às vezes assalariado, que vive apertado um dia após o outro, um mês após o outro apertado, mas chega em casa e dorme a noite toda. E o sonho de muitos bilionários é dormir. E não consegue. Com dinheiro, podemos comprar um bom, ou podemos adquirir um bom plano de saúde, né? O mais caro do mercado. Mas não compramos a saúde em si. Por fim, queridos, o dinheiro pode comprar um caixão luxuoso e um enterro bem pomposo,
mas não compra a vida eterna. Sendo assim, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz, a fonte e o início de todas as espécies de males. Que Deus nos guarde desse amor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Na semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos falando sobre um outro versículo que não está na Bíblia. O versículo entre aspas aí, né? Não que seja versículo da Bíblia, mas é citado ou mencionado como se fosse na Bíblia. Por exemplo, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Está na Bíblia? Não. Muitos entendem que estejam. Mas nós vamos ver o sentido desse texto, desse provérbio popular, por assim dizer, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, dos ouvintes aí. Pai amado, em nome de Jesus te louvamos por mais essa aula, Pai, por essa IBT, pela vida de cada um dos irmãos que atentaram para aprender um pouco mais, Senhor. Nos ajude, nos guarde, Pai, de toda avareza, nos guarde, Senhor, de todo amor ao dinheiro, porque todo ser humano, Pai, tem essa tendência, e só a Tua graça, só a Tua misericórdia pode nos livrar, Senhor. Tua palavra diz, o apóstolo Paulo mesmo disse, ele disse que tinha aprendido a viver bem em toda e em qualquer situação. Foi um aprendizado talvez duro para ele, Pai, e talvez seja duro para nós, mas nos ensina também, Senhor, como o Senhor ensinou ele. Ele soube viver na abastância e também na pobreza, nas limitações. Ajuda-nos, ensina, Pai, que ninguém entenda essa mensagem como um incentivo à mediocridade, à miséria, à pobreza, a se conformar. Não é esse o sentido, Senhor, de conformação, mas de contentamento. Porque é possível se contentar e, ao mesmo tempo, se aplicar nos estudos, se formar, estudar, almejar um salário melhor, Pai. É possível, mas nunca colocando o coração no dinheiro. E uma das melhores maneiras, Senhor, de não amarmos o dinheiro é estarmos separando, Pai, o nosso melhor para a Tua obra, Pai. É contribuindo, é tirando parte daquilo que ganhamos, Senhor. Aí sim, nós vamos nos desvencilhando, Pai, de toda a ganância, de toda a avareza, de toda mesquinharia, Pai. Livra-nos de todo mal, te pedimos. Abençoa a nossa noite de sono, restaura nossas forças, Senhor, para que amanhã possamos, se for a Tua vontade, estar de pé para mais um dia de vitória, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.